Pai do Senhor, Deus abençoe você, sua família, nesse último domingo do trimestre, hoje 26 de março de 2023, a lição 13. Eu queria convidar você nesta manhã para estar conosco, com sua família, convide amigos, compartilhe esse vídeo. Você que não é aluno da IBD, se inscreva no nosso canal e entre em contato conosco para fazer parte dessa grande escola dominical. Nós estamos aqui hoje com o pastor Jefferson Belisário. Fala, pastor. Pai do Senhor, irmãos, bom domingo para os irmãos, bom dia. Vamos junto, hoje a aula promete, vai ser uma bênção. Pastor Jefferson, pastor Gideão. Irmãos, a paz do Senhor. Hoje, dia 26 de março, certamente será um dia especial de fechamento do nosso trimestre sobre avivamento. Com esse título aqui, né? Posso falar o título, pastor? Pode falar, pastor. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Glória a Deus. Maravilha. Vamos então orar para começar a nossa lição. Logo após a oração, nós vamos ouvir a família firmada na palavra, lendo o nosso texto da aula de hoje. Mas eu queria te pedir para você não sair daí. Vamos ficar juntos até o final. Se tiver pergunta, você pode perguntar no chat. Nós vamos responder. Hoje vai ser um debate mais livre, né? E vamos orar então? Ora, pastor Jefferson. Senhor, nós glorificamos o teu nome. Glória a Deus. Te agradecemos Louvado por esta seja o seu manhã, nome, por Senhor. esse domingo, por essa oportunidade de estudarmos a tua palavra, aprendermos mais de ti. Glória a Deus. Quero te pedir, Bendito é o Senhor, uma Senhor. bênção sobre cada um que agora está aqui conosco, Senhor, assistindo, acompanhando. Ó Deus, que esta aula fale profundamente, Senhor, possa, ó Deus, trazer à luz a nossa mente, o nome do Senhor ser honrado e glorificado em tudo, Senhor. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ouvir então agora a família firmada na palavra. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o cooperador Valdeir, esta é minha filha Ana Sofia, esta é minha esposa Rosângela, e nós vamos estar fazendo a leitura, a lição número 13, que o título é Aviva, Senhor, a tua obra, que eu vou estar fazendo a leitura textual, que fala assim: ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, 2. A paz do Senhor, irmãos. Agora nós vamos ler a verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. A paz do Senhor, irmãos, vou estar fazendo a leitura bíblica em classe. Abacuque 3, 1, 2, 16 a 19. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Estamos de volta nós aqui, os Glória irmãos a podem... Deus. Maravilha. Pastor Jefferson mais o pastor Gideão. Quem vai começar aí a falar da lição? Nós vamos iniciando aqui então. Nós temos nessa última lição, Aviva ao Senhor a tua obra. A introdução, fala desse encerramento do trimestre, pastores, ele traz essa palavra do profeta Abacuque, um clamor do profeta, haja vista que Deus faz algo extraordinário com esse profeta, mostrando a ele o drama, o que iria acontecer com o seu povo, porque o povo não se arrependia, o povo estava agraçado no pecado,
e Deus mostra o fim trágico desta nação, o profeta completamente, né, atordoado de ver, né, como seria tudo isso, mas no final ele, confiando no Senhor, né, ele traz essa exclamação tão linda dessa oração, e aí então a gente consegue entender que Deus é um Deus que está sempre disposto a trazer vida àqueles que estão mortos. Não é isso, pastor Gideão? É verdade. O profeta Abacuque, né? Aliás, Abacuque significa abraço. É isso aí. Né? Abacuque significa abraço. E, assim, esse primeiro capítulo aqui de Abacuque, né, no início, a gente vê o profeta numa situação assim, meio que desesperado, né? Perfeitamente. E ele fala aqui, Senhor, até quando as coisas vão continuar do jeito que estão aqui, né, em Jerusalém? Né? Ele é um profeta lá do ano aproximadamente 605, 610, 15, alguma coisa assim, antes de Cristo. E ele vê que a situação de Jerusalém, do reino de Judá, né, era uma situação assim deplorável. E aí ele dá esse grito, né, gritando violência, as coisas estão ruins, né, quando que o Senhor vai intervir? E Deus, né, fala bem assim, já estou resolvendo o problema de Judá. Eu estou mandando... Não exatamente como você queria, como você imaginava, do meu jeito. Justamente. É isso aí. Eu estou mandando aí a Babilônia, os cavalos da Babilônia, o exército da Babilônia, e Abacuque faz o juízo de Deus. O juízo de Deus. Abacuque reclama, né? Senhor, o Senhor vai mandar uma nação pior do que a gente? Vai vir um povo pior do que a gente para nos castigar? Como assim, Senhor? É isso aí. Né? E aí ele começa a dialogar, né, com o Senhor. Né? É muito interessante esse primeiro ponto aqui de Abacuque. Né? E assim, os caldeus, né, os babilônios, os caldeus estavam vindo e dominando toda aquela região. O reino do norte não existia mais, já tinha ido para o cativeiro assírio, e agora era a vez de Judá. E Abacuque está naquele contexto ali, vendo aquela situação desesperadora, e no meio dessa situação, ele clama ao Senhor e obtém do Senhor essa resposta, né, que nós estamos comentando aqui. Perfeitamente. No segundo ponto aqui, fala da aparente indiferença de Deus, né, que não há indiferença de Deus, há impiedade do homem. Então, veja, não é porque era o povo de Deus, não é porque eram os judeus, a linhagem de Davi, que Deus não iria castigar aquele povo, que Deus não iria vir com a sua justiça. E aí Deus não faz essa acepção, e Deus vem sim, vai fazer. Deus punirá o pecado, não tem jeito. Exatamente. Não vai passar por cima. Perfeitamente. E da mesma forma que vai lançar os ímpios, né, no inferno, como tá dito, Deus ele não faz acepção, não tem preferência. E esse é o caso aqui, que Deus está punindo exatamente o povo dele, porque já havia alertado com os seus profetas, madrugando, né, pela manhã, e falando, avisando, mas o povo não se arrependia. E aí, a terceiro pouquinho, pastor Gideão também, a resposta pronta de Deus, né, que veio de forma diferente daquilo que o profeta esperava, como nós já colocamos aqui. Pastor Jair, foi para ele desesperador, porque o pastor Gideão colocou, era um povo truculento mesmo, era um povo mau, era um povo que vinha e cortava grávidas no meio, e cepava a cabeça de anciãos, e saía destruindo, botando fogo em tudo. E era a fama dos caldeus, né, na época, e a resposta de Deus veio exatamente dessa forma, não como ele imaginava, não como ele esperava, ou como ele, né, gostaria que fosse, né, Deus trazendo arrependimento, o povo voltando ao templo ali, e a consagração, e nada disso. Então, a resposta de Deus, ela surpreende o profeta. Sim, e Deus, assim, ele fala o seguinte, olha... agora eu estou usando o exército da Babilônia, mas depois eu vou tratar com a Babilônia também. Depois eu vou tratar também com os caldeus. Eles não ficarão impunes. Então Deus, ele pode fazer isso, ele pode usar, né, vamos pensar assim, né, alguém mais ímpio, né, para castigar, tratar com o seu povo, mas depois ele vai tratar com esse mais ímpio. É verdade. E ninguém escapará do juízo e da justiça de Deus. Historicamente, Deus sempre usou povos ímpios para castigar a igreja. Isso aí. Deus já usou os bárbaros para castigar a igreja. Usou os romanos. Já usou os romanos, os imperadores romanos, né, que eram bestas humanas. Acabou. Paulo vivia num regime
muito pior do que o comunismo. Sim. Deus já usou os próprios islâmicos, né, os muçulmanos, para dizimar a igreja por causa de seus pecados. Muito bem. O segundo ponto aqui, o comentarista fala sobre o avivamento pela palavra, né, eu vi a palavra de Deus, da importância disso, tanto que a exclamação, né, do profeta, ouvi, Senhor, né, a tua palavra. Então, a importância de dar ouvido à palavra de Deus, a importância de estar com os ouvidos atentos, né? Quando eu vejo essa frase, pastor Gideão, pastor Jairo, eu sempre me recordo de Apocalipse, o Espírito Santo dizendo, né, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, veja, da importância disso, de estarmos ligados à palavra, de estarmos nos alimentando da palavra, né, para poder ter um coração sensível para poder ouvir a voz de Deus. A palavra, né, o ouvir a palavra de Deus é um elemento do avivamento. Né? Vamos pensar assim, uma igreja, um povo que não escuta, que não ouve a palavra do Senhor, como é que esse povo será avivado? Né? Se o avivamento ele também vem pela palavra. Né? Porque aqui Abacuque falou, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Né? Até o segundo ponto aqui, temer a Deus, né? Ouvir a palavra e ser temente ao Senhor. Quantas pessoas, a gente, vamos dizer assim, trazendo isso para os nossos dias, quantos ouvem a palavra do Senhor, mas a palavra entra, né, por um lado sai do outro. E sai pelo outro. Né? Então, quer dizer, não dá ouvido, não teme. Se Deus está falando através da sua palavra, nós precisamos temer. Né? E isso é uma sequência, né? Ouvir a palavra, temer a palavra e depois orar. Né? Foi o que Abacuque fez. Né? Orou por uma intervenção de Deus nos seus dias. Porque um efeito maravilhoso, claro, da palavra é o arrependimento. Você ouvir a palavra, dar ouvido à palavra, vai gerar no coração um arrependimento na pessoa. Sem o arrependimento, a pessoa não volta a orar, não volta a clamar, não volta a buscar o Senhor. E hoje, infelizmente, hoje é o que nós mais vemos nas igrejas, pastor Jairo, a falta do temor a Deus, falta de temor à palavra, falta de temor. É impressionante. E veja que esse sentido de ouvir de Abacuque, ele tem um sentido muito específico, né? Por quê? Porque ele ouve Deus dizendo que vai dizimar seu povo. Ele entende. Ele aqui não está compreendendo que o povo vai 70 anos para a Babilônia, depois vai vir o remanescente. Ele está entendendo que Deus vai disciplinar, Deus vai zerar seu povo. Quando ele vê que Deus está agindo sem misericórdia sobre o seu povo, ou seja, aquilo que é o povo de Deus está sendo consumido pelo juízo, então ele ora, Senhor, na tua ira, lembra da tua misericórdia. Ele fala, Senhor, dá vida outra vez à sua obra, no meio dos anos, torna ela notória. Ou seja, se lembra daquilo que o Senhor já prometeu aos profetas, né, a Abraão, né, aqueles que amaram a Deus. Então, esse temor dele é o juízo que está vindo. E esse juízo é o entendimento da palavra. Entende que Deus não poupou seu povo em seus pecados e Deus agiu com justiça. Ou seja, é esse temor que reverencia a Deus, que promove, né, um temor santo, piedoso e que clama e ora para que Deus tenha misericórdia. Pastor Jairo, só nos auxilia nisso, porque as pessoas já falam muito de temor, diferente de ter medo. Como é que a gente consegue expressar isso para que os irmãos entendam essa questão? Porque é real isso, né? O medo também é real, isso, né, existe. O medo e o temor é o mesmo sentimento. O que muda é a motivação de um. Perfeito. O medo de Deus é caracterizado como temor, porque ao mesmo tempo que você tem medo dos juízos de Deus, você também se alimenta da esperança de que Deus é misericordioso. Perfeito. Então, esse temor promove um sentimento de reverência, de respeito. Paulo diz que a tristeza em Deus produz o arrependimento segundo Deus. Isso aí. Já o medo sozinho, ele é desespero. Então a pessoa fica desesperada, não vê. O outro produz quebrantamento. Por quê? Porque o outro é motivado pela visão da misericórdia. Por isso ele ora, Senhor, na tua ira, lembra-te. Glória a Deus. O que é o avivamento em muito sentido? É Deus, na sua ira, lembrar da sua misericórdia. Mas por quê? Porque tem alguém orando. Verdade. Glória a Deus. E o terceiro ponto aí, pastor Gideão? Sim. Avivamento, questão de vida ou de morte.
Isso É mesmo. isso? O clamor pela misericórdia de Deus, está aqui o primeiro Você fala ponto. outra coisa aí, pastor? Perdão, pastor. Não, pode que depois eu vou introduzir um O tema assunto. aqui. Tá bom, Não, então, pode ir. então, dentro do terceiro ponto aqui, a gente vê a necessidade do clamor, né, da misericórdia, como o pastor Jário acabou de falar aqui. A necessidade tem que ter alguém clamando, tem que ter alguém orando, tem que ter alguém buscando, porque é realmente uma questão de vida ou morte. Nós entendemos assim, é de suma importância sermos avivados, continuarmos avivados. O crente que não é avivado, ele é um crente morto. O crente que não vive isso, ele é um crente que tá morto. Então, é muito importante. Por isso que está escrito na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, muito bem. Você vê, esse é um tema muito importante, né? Porque a gente está acostumado a ouvir uma frase, e ela precisa ser bem entendida, de que o avivamento é uma obra exclusiva de Deus. Pastor, a gente ouve muito isso. É. É impressionante. E aí? O grande problema é que essa palavra, essa frase, pode significar muitas coisas. Sim. Aham. E quando ela é dita originalmente por aqueles que creem assim, nessa soberania de Deus arrogante, né, ao ponto do homem ser só um boneco nas mãos dele, né, que Deus age por meio de decreto, você não consegue conciliar a oração nessa teologia. Perfeitamente. Embora há um esforço tremendo para fazer. Ou seja, aqui é o profeta que está orando. E seria sem sentido o profeta orar, já que essa é uma obra exclusiva de Deus. Deus vai fazer mesmo, vai destruir, depois já mostrou que vai Não reviver, dependeria porque em nada dele, né? Vamos entregar na mão de Deus. Ele porque é Deus soberano, sabe o ele que faz, ele é soberano. Senhor, não, Meu nós Deus. aceitamos a sua vontade. Não, Senhor, lembra da tua misericórdia. Pastor, é igual a pessoa, perdão, está orando, a pessoa cura, Senhor, se for da tua vontade, conforme a sua soberania, se o Senhor desejar, cura essa pessoa. Não há nenhuma oração dessa nas Escrituras, né? Não existe. A única oração dessa que tem é Jesus Cristo quando vai, Senhor, cumpre em mim a sua vontade, né? Pedro, no livro de Atos, quando ele chega na casa de Enéas, ele não simplesmente colocou o pé lá e Enéas, anunciou, Jesus né? te dê saúde. Isso aí. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Um paralítico levantou. É Pronto. isso aí. Pronto. É isso Pela aí. fé foi Pelo feito. poder. Mas o que eu ia comentar aquela hora aqui é o seguinte: depois que o profeta, né, fala, Senhor, você vai fazer isso, vai vir a Babilônia. E aí ele entendeu, parece que ele conseguiu A ficha entender caiu. o processo que iria acontecer, né? E Deus fala para ele, olha, o que eu vou fazer não vai demorar. Né, ele fala assim, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Até o fim falará e não mentirá. E se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Então, tudo que o Senhor estava falando ali iria acontecer, era para um tempo determinado, e as coisas aconteceriam. E aí, no verso 4, capítulo 2, verso 4, tem um versículo que chama muita atenção de todos nós aqui, acredito, que diz assim, eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Né? Então, esse verso maravilhoso encontra-se aqui em Abacuque nessa situação. Né? O justo viverá da fé. Glória a Deus. Coisa que Paulo lá na frente vai explorar na carta aos Romanos, aos Gálatas, em Hebreus. Né? E é também, vamos pensar assim, né? Aquilo que nós devemos praticamente, né, recitar isso todos os dias. Nós viveremos Isso aí. pela fé. Você vê, essa relação de mover de Deus, que é o avivamento, né? Aqui, Abacuque está dizendo o seguinte, que ele tá cheio de temor, porque o seu povo vai ser destruído. Ele ora para que Deus haja com misericórdia. Ele não sabe se Deus vai agir ou não, mas ele diz que o justo, ou seja, aquele que obedece a Deus, vive pela fé. Por quê? Porque a fé triunfa sobre o juízo. Amém. Isso aí. Então ele tem a certeza de que Deus, por meio da oração, Isso aí. essa fé em Deus, de que Deus vai fazer uma obra de restauração no meio do seu povo, é que faz ele viver, Perfeitamente. caminhar, seguir a vida. E essa expressão pela fé é exatamente viver em oração, viver buscando a Deus, clamando a Deus. Uma fé que reage Reage em em ação. ação, isso aí. Reage em ação. Então, e o terceiro ponto, clamemos a Deus, exatamente o que está colocando que atualmente podemos afirmar que a depravação moral do mundo se tornou endêmica. Então, nós estamos exatamente, né, numa situação onde o mundo, a gente observa, né, as coisas que estão acontecendo no mundo totalmente depravada, né, um pecado
né, de uma forma tão Avassaladora. avassaladora e nós precisamos estar fazendo o quê? Clamando. Orando, Clamando. com fé, buscando a Deus, clamando a Deus, para que Deus intervenha, para que Deus... Então, se o mundo está nessa condição, como estava o tempo de Israel, então uma coisa nós temos que esperar, um juízo. Perfeito, Um juízo sobre o povo de Deus. perfeito. Então, talvez o povo de Deus hoje esteja orando por um avivamento, mas o que pode estar vindo aí é um Juízo. juízo. Porque aqui primeiro vem o juízo, depois um avivamento. Não é isso? Avivamento, justamente. Agora, dentro do juízo de Deus, há a misericórdia que o senhor já falou aí, né? Davi teve aquela experiência, né, que Deus falou com ele. O que você prefere? Né? E ele escolheu justamente Cair na mão de Deus. aquela opção, né, de cair nas mãos do Senhor, porque as misericórdias do Senhor É isso aí. são grandes, né? isso aí. Então, apesar do juízo, nós clamamos, quando nós clamamos por misericórdia, o Senhor, né, nos atende. E a intenção do juízo é exatamente, quando o povo de Deus não mais ouve a pregação, então ele vai receber a vara de Deus. Isso aí. A vara de Deus, ela tem duplo sentido, né? Duas funções. Primeira, ela tem a intenção de produzir arrependimento. Ela vem para corrigir o povo em segundo lugar, mas a intenção primária de Deus com esse juízo é produzir arrependimento. Por quê? Porque o povo se arrepende, então Deus retrai seu juízo. É assim que Deus agiu, né, em toda a Escritura. Agora, deixa eu fazer uma colocação aqui. Apesar de tudo isso aqui, Abacuque termina o seu livro com um cântico, com um cântico. salmo. Né? Assim, cheio de esperança. Ainda que a figueira, né, Não floresça. não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja animais no corral, todavia, Eu me alegrarei no Senhor. eu me alegrarei no Senhor. Você viu, não houve fruto na vide, não houve animais, tudo que Deus disse aconteceu. O juízo A esperança dele estava de que mesmo com tudo isso, Deus faria outra vez brotar a nação de Israel. E o fez. Essa oração de Abacuque, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Deve ser a nossa oração hoje? Deve. Pergunta que eu faço para os pastores. Perfeitamente. Deve ser a nossa oração? Não só hoje, como sempre a igreja deve estar orando dessa Glória a forma, Deus. buscando a Deus aí. Então vamos orar dessa forma. Glória a Aviva a Deus. tua obra, Senhor. isso Aviva a aí. tua obra. Isso aí. Por que a igreja precisa de avivamento o tempo todo? Por causa da necessidade dos homens manter a chama acesa e por causa da nossa inconstância. Perfeito, Né? pastor. Então, os homens são inconstantes, então precisa constantemente Deus estar agindo. Nós já experimentamos no passado, nós aqui já experimentamos no passado moveres de Deus. E eu me lembro dessas palavras pregadas. Homens de Deus sendo usados por Deus, pregando, aviva, Senhor, a tua obra. Então, nós experimentamos esses moveres ao longo dos anos e precisamos Sim. estar sempre experimentando. E como a gente viveu, né, essa lição toda estudando sobre isso, a gente queria fazer um outro quadro agora, né? Vamos dar um tchau para os irmãos aqui. A gente já volta daqui, tomar um golinho de água aqui e vamos discutir uma coisa muito legal sobre avivamento. Glória a Deus. Você pode Amém. perguntar, né? Você pode comentar aí no chat. Vai ser um tema legal, a gente vai abordar algumas questões mais práticas de avivamento. E você pode perguntar à vontade. O que não souber, o pastor Gideão, mas o pastor Diabo fica respondendo. Tá bom? Já voltamos. Estamos de volta, né, pastor? Estamos de volta. Maravilha. Vamos começar, pastor. Vamos começar a falar um pouco sobre avivamento. Avivamento. Vamos falar um pouco sobre avivamento. Nós temos hoje vários podcasts no YouTube, várias pessoas falando sobre avivamento. E tem muita coisa dita que, na verdade, não tem muito procedimento, né? É verdade. A gente está vivendo agora, por exemplo, o caso de Asbury, né? Sim. De Asbury é uma universidade americana do tempo do movimento de santidade, é uma faculdade conservadora, né? E eles lá experimentaram o mover de Deus, que até, né, agora encerrou os cultos. A pergunta é, Asbury foi um avivamento autêntico? Asbury é um avivamento? Acho que é a nossa primeira pergunta aqui. E dentro disso a gente pode começar a pensar o próprio conceito de avivamento. Né? Isso aí. Sim. Mesmo porque o conceito de avivamento, hoje, a gente pode observar que é um grande problema
no nosso meio, no meio dos acadêmicos principalmente, da forma que eles colocam o avivamento, a expressão, a forma que eles trazem um significado, deixa, no nosso caso aqui, muito a desejar, pastor. Na verdade, o grande impedimento ao avivamento é, inicialmente, o próprio conceito de avivamento, né? Esse conceito de avivamento a gente precisa destrinchar, né? Nós precisamos atualizar esse conceito de avivamento. Precisamos. Isso aí. Porque as pessoas começam a dizer, avivamento é isso, avivamento é aquilo. E aí as pessoas estão confundindo, às vezes, um fruto do avivamento com o avivamento. E o avivamento tem que ter isso, tem que ter aquilo. Por exemplo, se o avivamento é o mover de Deus, então Deus vai surpreender seu povo sempre. Como Deus sempre age com criatividade, com diversidade, a gente não pode esperar um avivamento embalado, fabricado. Perfeitamente. Talvez a principal causa de a gente negar o avivamento é dar uma definição do avivamento segundo o nosso conceito. Então, é um avivamento enlatado, de livro, teológico, de enciclopédia. Deus nunca agiu do jeito desse avivamento. Por isso que grande parte das definições teológicas que nós temos na internet e em livros do avivamento não tem nada a ver com os fatos quando eles acontecem. O senhor tem conceitos aí, por exemplo, para dar exemplo para a gente? Por exemplo, para trazer para a gente? Alguns dizem que o avivamento acontece quando a igreja está em profunda crise. Então, se você analisar isso, Atos 2 foi avivamento, então? Baseado nisso, não. Que crise Atos 2 estava vivendo? A igreja está iniciando. A igreja estava morta, não é? O avivamento tem que ser em crise. A igreja tem que estar em crise, está todo mundo morrendo lá, para Deus mandar o seu poder. Então, como é que pode? Atos 2. Não, Atos 8. Avivamento samaritano. Ué, só tinha ímpio lá. Filipe chega pregando, só se converte. Ah, não, pastor, avivamento é conversão de almas. Ué? Então, vamos para Atos 10, na casa de Cornélio. O avivamento lá na casa de Cornélio. Pedro chega lá, estava todo mundo lá. Prega a palavra, o Espírito Santo cai sobre eles começam a falar línguas e glorificar. Ah, você já que recebeu o Espírito Santo, vocês vão se batizar. Então, e foram batizados, a igreja começou lá. E interessante esse ponto aí, na casa de Cornélio, que o anjo visitou e falou: só as esmolas, essa oração tem que chegar diante de Deus. Não tinha crise, não, tá? Não tinha crise, não. Ele era homem de bom de Deus. Orava mais que muitos vezes hoje, né? Eu tinha falado inicialmente sobre Asbury, né? Que ia fazer um comentário sobre Asbury. E sobre Asbury, eu achei assim, muito interessante esse avivamento que ocorreu lá nos Estados Unidos, nessa universidade. Primeiro, que não foi a primeira vez que ocorreu esse tipo de movimento numa universidade, né? Já tinha ocorrido outras vezes, em 1950, na década de 70, né? E nesse movimento, houve assim, né, nesse avivamento de Asbury, eu me recordo que em um dos momentos ali, houve oração e manifestação do Espírito Santo. E uma pessoa que estava numa cadeira de roda levantou. Não são várias. Várias. Então, quer dizer, ali estava, para mim, isso comprova que o mover do Espírito Santo ali em Asbury foi como no passado também. No livro de Atos, pessoas sendo curadas, né, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Falando em né, línguas. Falando em línguas. Embora várias lives que foram feitas no Brasil disse que não é um movimento de língua. Embora essa não foi a ênfase por causa da conduta teológica da própria universidade. Né? Isso é verdade. Mas que houve vários eventos de línguas, inclusive muita gente filmou isso lá, né? Mas as pessoas aqui no Brasil, às vezes, têm essa noção, né? Por causa da teologia, do conceito de avivamento. Então as pessoas estão começando a criar um conceito de avivamento que não é o conceito das Escrituras. Você não acha esse conceito no Novo Testamento. Onde está no Novo Testamento a teologia do avivamento? Você não tem esse conceito. O antigo, né? O antigo tem um outro conceito, né? Quando o povo está envolvido com idolatria, com o pecado, então esse povo realmente. A aplicação vale, mas no Novo Testamento esse é um conceito falho. Por quê? Porque esta igreja do seu nascedouro já nasce num mover autêntico do Espírito Santo e ela cresce
experimentando, vivendo, acontecendo. Acontecendo. Isso aí. Você não vê essa igreja esfriando, não, ela continua crescendo, avançando até Atos 28, essa igreja está a todo vapor. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E Paulo, inclusive, avisa a igreja de Tessalônica, cuidado para vocês não apagarem o espírito. Perfeito. Certo. Inclusive no livro de Atos, Atos 2, né, que para mim é a referência maior do avivamento, a gente vê primeiramente que o próprio Senhor já havia falado com eles, ó, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam, né, revestidos de poder. Eles permaneceram ali em oração, a igreja estava nos seus dias iniciais, estava nascendo, né, e de repente ocorreu todo aquele mover espiritual que a gente já sabe de cor, né, e salteado, Atos 2, de 1 a 4. A gente já sabe, a gente vive, né? A gente vive, justamente. Né? Então, quer dizer, a igreja se reuniu, todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas. Em Jerusalém estava habitando uma série, estava visitando, na verdade, vários povos de diversas localidades do mundo, talvez até de representantes de quase todo o globo. Né? E eles ouviram falar na sua própria língua, né, quer dizer, um sinal maravilhoso, espetacular, extraordinário. E depois vem a pregação de Pedro. 3.000 almas, quase 3.000 almas se convertem. Essas almas são batizadas. E a igreja está vivendo intensamente aquele poder do Espírito Santo. Então, onde a igreja está morta aí para ser avivada? Na verdade, não tem. Por quê? Porque o avivamento é uma teologia nova. Nós estamos embalando um conceito teológico, na verdade, para eliminá-lo. Né? Meu Deus. Tem muita gente. A igreja brasileira precisa de uma volta às Escrituras. Mas essa volta às Escrituras volta, muitas das vezes, a um conceito doutrinário. Volta teológica. A um conceito eclesiológico. Não a volta à verdade das Escrituras. Você vê. Nós estamos no contexto de Atos 2, onde todas essas manifestações, a pregação, acontecendo simultaneamente na igreja. Hoje, a volta à palavra é as pessoas pararem de ver milagres, é as pessoas pararem de dar ênfase aos dons espirituais. Aí as pessoas começam a dar uma outra tônica do que é o mover de Deus. Então, se a gente tirar essa embalagem que criaram, jogar ela no lixo, porque ela não presta para nada, e olhar para as Escrituras, o que é avivamento? Na verdade, é um mover autêntico do Espírito Santo no meio da igreja. Primeira coisa, o avivamento é uma coisa que acontece somente na igreja. Ele é uma obra para a igreja. E depois, os seus efeitos abrangem, né, a sociedade em volta. Isso dependendo com o tempo e com a ênfase desse avivamento. Nem todo mover de Deus na história tem o mesmo estilo, o mesmo jeito ou a mesma intensidade. Perfeito. Então, se o avivamento é o mover de Deus, né, e é um mover com poder no meio da igreja, para que Deus opere as suas obras, hoje nós fazemos isso por causa da nossa visão de estar fora desse contexto. Então, o avivamento vai colocar a igreja no contexto, né, de posição correta, de voltar a crer nos dons espirituais que são imprescindíveis para o exercício do ministério na igreja e fora da igreja, numa vida de oração, de intensa santidade e de busca a Deus. O problema é que as pessoas começam muito bem. Por exemplo, o que aconteceu com as nossas igrejas, Assembleia de Deus no Brasil? É que elas começaram muito bem, com mover muito bem, mas chegou um momento que esse mover virou legalismo. Sim. Aí agora nós estamos preservando uma herança legalista e que matou a igreja. Essa igreja, a Assembleia de Deus hoje, precisa de um novo mover autêntico para que a gente volte a fazer as grandes obras de Deus por meio da ação do Espírito Santo. Então, Esbori foi avivamento? Com certeza foi um avivamento. É um mover de Deus. Quais são os elementos que acontecem em Esbori que nós podemos dizer que é um avivamento? Sinais, né? Sinais, vamos dizer assim. É aí que está o grande problema das pessoas, é querer medir uma ação de Deus.
Primeiro, nem todo avivamento tem todos os elementos juntos. Às vezes, esse mover acontece dando ênfase a um tipo, né, de sinal ou de evento, e às vezes o avivamento mais completo tem todos eles. E isso depende muito das pessoas que estão clamando ou buscando a Deus naquele sentido. Então, o avivamento ele pode ser mais restrito, ou ele pode ser mais amplo, ele pode ser menos intenso ou mais intenso. Da mesma ele forma, pode durar um dia, uma semana, um ano, ou uma geração toda, de 70 a 100 anos. Isso vai depender da sede das pessoas em buscar a Deus e se deixar ser orientado pela palavra e pelo Espírito Santo. Então, Esbore é um mover de Deus, em que alunos, né, estão lá praticando coisas, lendo as Escrituras, orando, com quebrantamento, com convicção de pecado. E nesse mover de quebrantamento, de arrependimento, Deus operou suas grandes obras. Aqueles que criam de que Deus batizava com o Espírito Santo, ali foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas ou se quebrantaram. Os outros que não tinham essa teologia, talvez não experimentaram isso, mas experimentaram, né, um grande mover de quebrantamento em seus corações. Muita gente foi curada, inclusive paralítico, né, foi filmado, né, saindo, andando, porque todo mover de Deus tem esses milagres extraordinários. Numa igreja onde a crença nesses milagres é mais real, a ideia é que aconteça muito mais. Por quê? Porque a fé daquela igreja promove isso. Jesus não pôde operar tantos milagres lá em Cafarnaum, porque as pessoas de lá eram incrédulas. Então, às vezes, uma teologia incrédula pode limitar a ação de Deus. Mas mesmo com essa limitação, existe a manifestação do poder de Deus. Perfeito. Então, pastor, eu poderia pensar aqui o seguinte, que o que está havendo também aqui nessa aula é uma desconstrução de um conceito equivocado de avivamento. É isso aí. Entendeu? Aquele conceito, qual a parte que está equivocada? A parte que diz assim, que para haver um avivamento, a igreja tem que estar morta. A igreja tem que estar completamente afastada de Deus para que ela possa receber vida de novo. Só vai receber vida de novo se estiver morta. Só tem avivamento se a igreja morta. Justamente. A condição para ser... Essa é a primeira condição. Para receber um avivamento, tem que estar morto. Né? Então, nós estamos, né, nessa aula aqui, desconstruindo esse conceito. Perfeitamente, porque há uma parte... Aí que está o grande detalhe. Por isso que, né, Finney foi exatamente massacrado nessa parte aí. E ele acertou direitinho. Porque, exatamente, ele sempre disse que havia, então, em algum momento, a participação do homem. Nessa busca, nesse desejo, nessa sede, para que isso acontecesse. Aonde os reformadores não creem dessa forma, os reformados, melhor dizendo, que há a ideia de que é uma ação exclusiva da obra do Espírito Santo. A igreja não pode fazer avivamento, mas ela pode provocá-lo. Ela pode orar por um avivamento. Ela pode orar. Voltar para a Escritura. Se santificar. A explicação de Finney é fantástico. Ele disse, olha, você não pode fazer chover, mas você pode arar a terra, você pode plantar a semente e aguardar Deus enviar a chuva. Então, todo avivamento tem essa característica. Um grupo que se reúne, começa a orar, começa a buscar a Deus, começa a clamar por Deus, começa a viver a santidade. Aquele grupo começa, né, a crescer, e aquilo vai envolvendo, outras pessoas começam a ter sede de Deus, e Deus então responde. Então, o avivamento é mais uma reação do que uma ação de Deus. Porque, embora Deus também leve as pessoas a buscar a Deus, né, a buscá-lo, mas essa iniciativa nasce junto. A gente que crê no livre-arbítrio é melhor, né, entender isso. Para quem não crê em livre-arbítrio, não, Deus faz tudo sozinho. Mas nós não cremos nesse negócio, porque nós somos uma igreja, né, arminiana. Então nós entendemos que o Espírito Santo fala no nosso coração e nós respondemos de forma, né, a confirmar essa ação em orar e buscar a Deus. Ou seja, o que acontece com a salvação também acontece no avivamento. O desejo de, não que alguém possa fazer isso sozinho, sem a ação de Deus. Mas como Deus sempre quer salvar, Deus sempre quer, Deus está constantemente nos motivando, nos empurrando para isso. O problema é que a gente vive apático a isso. Deus está gritando aos nossos ouvidos e a gente está... Ou seja, o plano de Deus sempre foi que a igreja sempre vivesse isso aí, em pleno avivamento, em pleno mover, em plena ação. Isso. Como há um esfriamento, então Deus reage, é uma reação
para poder isso voltar a funcionar. Em Atos 2, aquele grupo experimentou. Esse mesmo grupo, em Atos 4, outra vez um novo enchimento. Ou seja, mesmo uma igreja que já esteja experimentando de Deus, pode ser novamente impactada se ela começar a ainda mais intensificar sua oração, seu jejum, sua entrega, sua busca a Deus. Okay? Então a oração de Abacuque, ela fica mais vívida para a gente hoje. A oração de Abacuque, aviva, Senhor, eu posso orar hoje e esperar de Deus um avivamento, tanto a nível pessoal como a nível coletivo. Então eu posso orar hoje com mais esperança, eu posso orar hoje com mais fé, sabendo que Deus poderá responder essa oração, né, e enviar o mover do Espírito hoje, ainda hoje. Quem sabe nosso culto hoje à noite, pastor. Deus pode Com descer certeza. com a sua graça e manifestar. Glória a Deus, Todo aleluia. mundo chegasse com sede, orando, se quebrantando, em jejum, clamando a Deus, com certeza. Aliás, em qualquer lugar do mundo onde o povo de Deus buscou, em qualquer lugar da história, isso aconteceu. Glória a Deus. Sempre o mover de Deus é sempre uma resposta à ação de Deus. É Glória o contra-ataque de Deus, né? A oração. Glória a Deus. O mover de Deus, né? Outro ponto aí, pastor. A reforma protestante foi um avivamento? Essa pergunta, pastor, ela é boa. Essa pergunta Olha, Essa você está vendo pergunta muitas desconstruções hoje aqui. Exatamente. Outra discussão que a gente tem que fazer aqui é que a reforma não é essencialmente um avivamento, né? A reforma, principalmente aquela que Lutero fez, é uma reconstrução, vamos dizer assim, política, teológica e acadêmica da igreja. Lutero colocou as suas 95 teses lá em latim para criar uma discussão. Lutero não quis, ele quis promover uma reforma teológica, uma reforma bíblica na igreja, mas isso não produziu, por exemplo, um efeito nos bancos da igreja. Então, os membros da igreja não participou de forma ativa. Esse é um trabalho da militância acadêmica, teológica e com a ajuda política por trás disso. Então, nós temos a Alemanha se desligando da igreja católica com a ajuda do príncipe Federico, apoiando Lutero, e depois a Inglaterra saindo da igreja católica por causa da igreja anglicana, quando Henrique VIII cria, né, uma igreja independente ou seja, esses blocos vão saindo pelos motivos, né, mais individuais. Mas a reforma em si ajudou a fazer um trabalho que já vinha sendo feito pelos pré-reformadores e que produziu, vamos dizer assim, um caminho para uma nova teologia, para uma nova forma de ver as Escrituras. Mas em si mesmo isso não promoveu inicialmente mudança no povo. Na verdade, quem mais produziu mudança no povo foram os anabatistas, que eram a maioria daqueles que assumiram a reforma. Tanto é que a grande discussão da Europa e da teologia daquele tempo é que Lutero e Calvino não haviam feito todo o trabalho. Então, não era embora a gente pode considerar que é um avivamento na palavra, uma busca à palavra, uma volta à palavra no sentido, né, de tirar, de se opor àquilo que já estava sendo feito por tantos outros, mas agora ganha expressão porque tem ajuda política por trás. O que Lutero fez, todos os outros, né? Savonarola, John Hus e tantos outros homens já fizeram, só que foram mortos. Agora não, Deus dá uma graça deles terem um apoio político. Sim. Então isso não é uma coisa que inflama a igreja e a partir daí não. Isso agora, é um processo. O senhor falou do Anabatista, exatamente. Esse é um processo teológico entre os acadêmicos. E nesse inteirinho, nesse momento, nós temos os anabatistas, que estão vivendo ali. De que forma, pastor? Os anabatistas é um movimento entre o povo. Então, é o povo simples que está orando. Entre os anabatistas, todo mundo falava, todo mundo ensinava, todo mundo pregava. A ideia dos anabatistas era trazer uma igreja bíblica. Então, entre eles haviam dons espirituais, haviam manifestações. Eles diziam que todo crente é profeta, então todos podem profetizar. Então, é lógico que cresceu muito, né, e grande parte da Europa dos crentes tinha essa visão dos anabatistas, e eles foram muito perseguidos. Há também entre eles outros grupos radicais, né, que acabaram pegando em armas, né, outros, né, defenderam conceitos errôneos, né, como sempre tem em qualquer movimento. Mas
efetivamente é o povo que tocou a vida simples da igreja. Por exemplo, logo após a morte de Lutero, a Alemanha estava destruída, porque esse conceito teológico alcançou tanto a Alemanha, que a Alemanha graçou no pecado. Então as pessoas não queriam mais ouvir falar de teologia. Aí nasce o pietismo. A ênfase na oração, na santidade, no jejum, na santidade e na prática das boas obras. Isso influenciou os influenciou John Wesley Whitefield, influenciou os metodistas, que influenciou o movimento de santidade, que produziu o pentecostalismo. Veja, perfeito, chegou na Rua Azusa e... O verdadeiro mover de Deus esteve lá na linha de base, não na discussão acadêmica. Impressionante. Ou seja, você não vê isso nascendo na academia, mas nascendo na vida. Então, simples. pastor, a gente poderia, baseado aqui no discurso de Pedro, na verdade foi uma pregação que Pedro fez no dia de Pentecostes, quando ele cita o livro de Joel, e ele fala, né, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Então, na reforma, não teve esse aspecto. E depois ele fala, vossos filhos e vossas filhas, né, terão visões, terão sonho, profetizarão, os jovens teriam visões, os velhos teriam sonho, quer dizer, jovens, velhos, filhos, filhas, servos e servas também haveriam, né, de ser derramados sobre eles. E na reforma ficou mais na academia. O povo, os servos, os filhos, os velhos, os jovens, não participaram, mas do movimento anabatista participou. Esse era o texto básico deles. Perfeito. Agora, uma coisa tem que ser dita. A reforma é necessária para produzir um avivamento sadio. Qualquer igreja que queira experimentar um avivamento sadio, ela precisa de uma boa reforma teológica para poder ter as bases certas para esse avivamento não gerar outros problemas, né? A gente poderia dizer que avivamento e estudo bíblico não são excludentes. Não o são estudo da palavra, eles são estão juntos. Né? O estudo da boa teologia, o avivamento e estudo teológico da boa teologia não são excludentes. Não são As excludentes. coisas são, né, caminham juntos. O que os anabatistas diziam é o seguinte, que Lutero confiou só no texto puro e não confiou no Espírito Santo. Ok? Lutero, né, foi radical, disse, não, eu não creio nesse guiamento do Espírito Santo. Né? Lá é chamado de guiamento. Hoje o que nós fizemos, o Espírito Santo me diz, me orienta. E Lutero entendia como se isso fosse uma nova revelação. Eles não entendiam assim como nós também não entendemos assim. Né? Perfeito. Quando Deus fala a nós, Deus não traz uma nova revelação, né? Deus traz confirmando uma verdade das Escrituras, né? E se trouxer, está errado, né? É o crivo para saber que é o falso. Então, perfeito, pastor João, é isso mesmo. Muito bem. Outra questão. Maravilha. Outra questão aqui é a seguinte, a Rua Azusa, né? Movimento do qual nós somos também, né? Viemos desse movimento. Somos herdeiros. Herdeiros. A Rua Azusa foi um movimento, olha, foi um avivamento, né, real, verdadeiro, autêntico, ou foi emocionalismo? Você vê, né? Muitos blasfemadores, homens desrespeitosos, anticristãos, têm dito que a Rua Azusa é pura manifestação de histerismo, loucura e fanatismo e sentimentalismo. Isso é um crime, né, contra a operação do Espírito Santo. A Rua Azusa é considerado pela maioria dos bons historiadores o maior mover de Deus ao longo da história da igreja. Por quê? Porque atingiu pessoas simples. É a primeira vez que escravos, literalmente filhos e ex-escravos, ocupam posição de liderança. Nós temos o William Seymour, filho de um escravo. De escravo. E ele, na sua adolescência, esteve envolvido nesse contexto de escravidão. Então Deus está usando gente que jamais teria voz no contexto da reforma. William Seymour não teve, né? Os William Seymour da reforma não era Lutero, que era um doutor, que era um advogado, que era formado em arte, que tinha mestrado. Cá é um analfabeto de pai e mãe que fez um cursinho de teologia do lado de fora da escola, que não podia nem entrar da sala de aula. Então a Rua Azusa é um mover de Deus, e esse mover cresce tanto que se espalha pelo mundo sistematicamente.
o que acontece na Rua Azusa muda para sempre o mundo. É na Rua Azusa que o racismo é vencido. Perfeito. Primeira vez que negros e brancos estão numa igreja pública. E numa época que todo mundo era racista. A própria ciência era racista. Não se podia, né? Havia uma crença unânime de que o negro não era humano completo. A ciência ensinou isso por quase uma década. Então, por quase um século. Então veja, esse mover da Rua Azusa produziu missões, produziu salvação, produziu milagres maravilhosos e restaurou completamente os dons espirituais da igreja, na igreja, de um jeito que nós ainda não tínhamos visto. A igreja nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Depois da Rua Azusa, nunca mais foi a mesma. Nem os pentecostais que surgiram e nem os tradicionais, porque na Rua Azusa havia uma certa rejeição à teologia determinista. Por quê? Porque a grande parte das igrejas nessa época, as pessoas estavam atreladas ao pecado, os pastores bebendo, enchendo a cara. O cara tinha um doutorado, mas era um viciado em naquilo. Então as pessoas não quiseram essa teologia. Tanto é que a Rua Azusa assume a visão arminiana por causa da visão wesleyana, que foi comprada, que era um oposto às teologias que se opunham. E a partir então disso, o mundo inteiro é influenciado. Você vê, o apartheid da Rua Azul, da África é o exemplo disso. Perfeito. Pastor, agora uma coisa que acontece muito, eles falam muito do excesso. Eles sempre têm um ponto do excesso, isso não é, o excesso estão provando que não é de Deus. A gente sempre ouve eles falando nessa questão do excesso. E aí, pastor, como é que a gente faz então? Porque, Gente, é igualzinho você que tem uma criança e não quer que ela faça cocô na fralda. É um negócio louco. Todo avivamento tem excesso. Inclusive, no avivamento, entre as duas tradicionais, também tem acesso. Tem. Não é? Todo avivamento. Todo. Por que tem excessos? Por causa da própria natureza imatura dos seres humanos, né? John Wesley, quando foi mostrar para Whitefield o que estava acontecendo na pregação dele, que as pessoas caíam desmaiada, né? Hoje é cair no espírito, né? Mas desmaiada no meio da pregação dele, Whitefield rejeitou aquilo por causa dessas coisas. Mas depois ele começou a pregar também e começou a acontecer com ele. Aí o Wesley orou assim: Senhor, manda-nos um avivamento sem os excessos. Mas se não for possível, nos manda com excesso e tudo. Por quê? Porque os excessos não tem jeito, existe. Verdade. Então, quando alguém olha para os excessos, é porque tem maturidade e problema, né? O problema todo hoje é que as pessoas têm uma teologia cessacionista. Todo cessacionista, por natureza, é preconceituoso. Por quê? Porque essa é uma teologia que nasce do preconceito. Perfeito. Segundo, todo cessacionista tem uma visão incrédula com relação aos milagres. Você vê, por exemplo, alguém falar assim: não, nós cremos nos milagres, Deus opera milagre. Aquilo é só argumento teológico. Por quê? Se crê, por que não vê tantos milagres entre eles? E quando tem, né, as pessoas não contam isso. Não estou dizendo que Deus não faça, né? Mas, em suma, essa teologia tem essa característica. Ela tende a ser... Por isso que eles fabricam uma ideia de avivamento, para que, se não acontecer naquele pacote, está errado. Não se encaixou no quadro. Então, por isso que o conceito deles geralmente está ali, né? Dentro daquela caixinha ali: arrependimento, volta à palavra, oração, né? Então, pastor, como nós definiríamos então? Existe isso? Existe também. Volta arrependimento, tem arrependimento, volta a palavra. Mais o quê? O avivamento é um mover de Deus. E se é mover de Deus, ele vai ter tudo de bom e tudo de ruim. Inclusive, pastor, posso ler um texto aqui? Lê. Ó, no Evangelho de Atos, no livro de Atos. Quando o avivamento chegou em Samaria, depois você retoma a pergunta dele. Quando o avivamento chegou em Samaria, os apóstolos estavam orando com imposição de mãos. E as pessoas recebendo o Espírito Santo. Aí, um tal de Simão, ele achou bonito aquele negócio ali. E ele ofereceu dinheiro aos apóstolos, para que pudesse obter também esse mesmo dom.
Então vamos pensar assim, que excesso que estava vendo ali naquele momento, né? Olha, estou oferecendo dinheiro para vocês aqui, eu também quero agora praticar isso aí e tal. E Pedro o repreendeu, né? Dizendo, teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. E não é por assim, é a obra, né, espiritual, sobrenatural de Deus. Então, os excessos estão por aí. Mas nós não podemos, como diz aquela frase, né, jogar, né, a água fora da bacia com a criança e Com tudo. a criança e tudo. Joga água suja. A criança permanece. Perfeito. Tem outra pergunta aí, pastor? Tem. Seguinte, quais os perigos do avivamento? O excesso é um deles, né? Mas quais perigos, né, o avivamento pode trazer? Se é que pode trazer algum tipo de perigo. A gente precisa ter o cuidado de achar que o avivamento resolve tudo, né? Aí nós estamos colocando na conta do avivamento. Boa colocação. Bom, né? Boa colocação. A igreja só vai mudar quando vier avivamento. A política só vai mudar quando vier avivamento. O Brasil só vai mudar se Deus mover, né? Essa é uma ideia muito falsa e quem está dizendo isso é irresponsável, né? Toda e qualquer igreja, toda e qualquer pessoa que se humilhar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados, levar a Deus a sério e clamar por um mover de Deus, mesmo que ninguém mais experimente, ele vai experimentar um agir de Deus na vida dele. Okay? Então, esse mover de Deus é de acordo com o nosso tanque. Se tem muita sede, tem uma graça maravilhosa. Se não tem, não tem. Então, isso é uma questão de desejo, de vontade, de buscar a Deus. Segundo, quando isso acontece, há uma tendência da imitação, porque nem todo mundo que está ali está de forma sincera. Então, por isso que todos os avivamentos não acabam bem, né? Todo avivamento acabou mal. Por exemplo, vamos pegar o avivamento, o segundo despertar, né? Jonathan Edwards vai dizer que a igreja esfriou porque ela começou a dar ênfase aos dons espirituais, né? Ele fez uma leitura erradíssima. Por quê? Por que o grande despertar morreu? O grande despertar morreu porque começou a levantar vários teólogos tradicionais escrevendo contra todo aquele mover. Hoje a gente conhece a obra de Edwards, mas Edwards escreve para poder justificar as manifestações espirituais que a esposa dele vivia. Então a gente só conhece o que ele escreveu, mas há livros escritos aí, né, de pastores tradicionais detonando. Então, por causa das pessoas começar a atribuir aquele mover à obra do diabo, ele esfriou. Mas não foi os excessos, nenhum excesso fez esfriar o avivamento. O que sempre esfria o avivamento é quando as pessoas param de viver aquela simplicidade e esfriam as suas vidas de oração, de temor e de obediência à palavra de Deus. O que acontece muitas vezes, estamos vivendo isso aqui, agora não precisa mais da pregação, não precisa mais do ensino da palavra, não precisa mais da orientação, né? Então, ou seja, fica focado naquilo ali e aí abandona o que não pode abandonar. Muito bem. A negligência também, né, ao ensino e à pregação isso aí. da palavra de Deus, a pessoa achar que não, Deus está avivando, o avivamento é o Espírito Santo que está comandando. Pronto, não precisamos mais né, do ensino, da pregação da palavra, podemos viver de maneira... perigos. Né? Então Isso é um perigo. Agora, duas coisas têm que ser ditas aqui, é muita coisa sobre isso, né? Tinha que ter uma outra aula sobre isso, né? É muita coisa. Mas duas coisas tem que evitar. Primeiro é evitar o academicismo, porque hoje as pessoas acham que a igreja bíblica é aquela acadêmica. Então o pastor tem que ser um doutor em teologia, e isso é uma asneira, né? 90% dos pastores que Deus usou em todo o mover era analfabeto de pai e mãe, e a maioria deles só sabiam ler na Bíblia, então não sabia explicar uma doutrina da Bíblia, né? A gente olha hoje, a gente não pode esquecer que a maioria das igrejas do Novo Testamento conhecia menos Bíblia do que o Universal do Reino de Deus. Então a gente precisa, e os apóstolos eram pastores dela. Perfeito. Então a gente precisa ter o cuidado de não falar asneira como nós temos ouvido hoje. Porque hoje as pessoas, avivamento é quando as pessoas se voltam para a palavra. Mas que palavra é essa? É as escrituras escritas ou a interpretação teológica dela? Perfeito, pastor. Né? Porque aí você vê, aí normalmente o academicismo apaga a ação do Espírito Santo, que a pessoa para de acreditar no mover do Espírito e dá ênfase a essa visão mais racional. Né? Não que o racionalismo, o racional,
não anda junto, né? Anda junto, mas as pessoas acabam confiando mais na razão do que no poder do Espírito. Perfeito. Né? Outra coisa também é o outro extremo, quando as pessoas começam a ensinar essas asneiras de que não precisa ensinar a Bíblia. Isso é outro problema. Mas agora nós não podemos confundir quando o pastor tem um baixo conhecimento bíblico, mas é um homem sincero, e Deus vai dando ele o discernimento, né, e conduzindo o povo ao outro campo, o outro lado, em heresia, porque ele não está ouvindo o verdadeiro Espírito Santo. Perfeito. Maravilha. E o que impede o avivamento hoje? O que está impedindo o avivamento hoje de acontecer hoje em nossos dias, na nossa igreja, aqui ou em outras igrejas que estão nos ouvindo aí? O que impede a nossa igreja de experimentar? O que impede de experimentar o avivamento? O que nos impede? O que nos impede é a falta de oração, embora a gente ora, mas não oramos como deveríamos. O que nos impede é um quebrantamento maior. O que nos impede é uma sede maior por Deus. O que nos impede é nos quebrantar diante de Deus e confiar de que Ele pode nos usar. Em todo lugar onde a igreja se quebrantou e buscou, Deus começou a mover. Às vezes se mover pode demorar um tempo pequeno, mas se essa sede continuar, esse mover pode crescer e alcançar. Por exemplo, Asbury acabou, né, as orações, não está mais nas orações. Por quê? Por causa, né, o mover teve um fim. Deve continuar em outros lugares, mas nesses moveres sempre Deus marca alguém. Aquela pessoa que é marcada, né, é um ministério que levanta, é um desejo que levanta, é um trabalho que levanta. E esses, por exemplo, né, em Asbury houve um certo avivamento onde surgiu a cruzada estudantil para Cristo. E ela ganhou milhares de almas para Cristo na universidade. Então Deus sempre marca alguém nesses mover e aí prossegue a obra de Deus. Então nós estamos felizes nesta manhã, que pena, né, que nós vamos ter que parar de discutir. Tinha muito mais perguntas aqui. Um milhão de coisa para falar, 1 milhão de coisa para falar, mas o tempo não dá para falar. Mas, pastor, aqui, uma coisa rapidamente, só para poder, né, que nos preocupa muito, são os conceitos então, pastor, os conceitos sobre avivamento, errados. Tem muito na internet, pastor, a gente abre lá, por exemplo, se escrever sobre avivamento, são conceitos ali que... Por exemplo, né, outro dia eu vi alguém falar assim, o que não é avivamento? Avivamento não é mudança de liturgia, mas todo mover de Deus promove mudança na liturgia. Pois é. Avivamento não é dons espirituais. Todo mover de Deus autêntico terá manifestação de dons espirituais. Avivamento não é milagres. Perfeito. Mas todo avivamento vai produzir seus milagres. Avivamento não é salvação de almas. Salvação de almas não é avivamento. A salvação de almas é um resultado do mover de Deus na igreja e ela vai, né, crescer no desejo de pregar com poder e as almas vão se converter. Avivamento não é modismo, é verdade, não é modismo mesmo, isso aí está certíssimo. Avivamento é um mover autêntico de Deus que volta a acontecer tudo aquilo que a Bíblia diz. Cego, vendo, paralítico, né? Lá em Asbury não tinha ninguém orando por ninguém. Ô, gente, acho que vocês não viram, foi a foto, né? Gente impondo mão, né? Isso aí. Né? Muitos não impunham porque é de uma teologia que não crê nisso. Então, mas também não impede a ação de Deus, embora com limitações. Mas numa igreja onde se crê, as pessoas vão orar, vão impor as mãos e os milagres vão acontecendo. Glória a Deus. Amém. Maravilha de Deus. Quero convidar você nesta manhã para ofertar. Deus possa avivar seu bolso, né? Para que você possa ofertar. Pastor, fala um pouco sobre aí os 1000 valentes aí. Nós estamos numa campanha, os irmãos sabem disso, você que está nos ouvindo hoje, quem sabe pela primeira vez, nós temos uma campanha de 1000 valentes. Na verdade, nós estamos num espaço maravilhoso e nós precisamos comprar esse espaço. Então, nós tivemos a ideia de, juntos, com 1000 pessoas, né, estar fazendo um voto ao Senhor, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, que você possa estar votando e aí então contribuindo. Nós estamos com parcela de 60 meses para nós unirmos esses valores e juntos podermos comprar esse espaço. Então eu gostaria de convidar você a fazer parte desse 1000 valente. E nesse momento também, como o pastor colocou aqui, é o momento do nosso ofertório, vai aparecer aí no canto do vídeo, aí embaixo do vídeo, as nossas ferramentas do PicPay, do Pix. Você
pode também pela conta da igreja fazer uma oferta, né, de forma que aquilo que o Senhor colocar no seu coração, você estará abençoando a obra de Deus. É verdade. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Pai, nós te pedimos, derrama sobre a nossa geração o espírito de avivamento. Abra os nossos corações e nos dê fome e sede da sua presença. Senhor, nós te pedimos, faz como nos dias da rua Azusa. Derrama novamente o seu espírito como nos dias de William Seymour. Faz mais uma vez como nos dias de Evan Roberts. Libera a sua presença manifesta, como o Senhor fez no avivamento de Gales. Derrama o espírito de oração. Desperta-nos, Senhor, para o lugar secreto. Libera o seu poder para orar, como nos dias de Daniel Nash e Charles Finney. Faz o que o homem jamais viu. Faz o que a história jamais viu, Senhor. Derrama o seu espírito. Envia avivamento. Senhor, envia o seu poder. Libera a sua glória sobre a nossa geração. Nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus, ó Deus. Amém. O senhor então vai encerrar com suas considerações e oração por nós, pastor. Tá bom, vamos Fazer a encerrar conclusão aqui. aí. Eu vou fazer a conclusão da seguinte forma. Vou ler a verdade prática da nossa lição, que fala assim: é vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Então, é da vontade de Deus avivar a sua igreja nesses últimos dias. Nós acreditamos que somos a geração do arrebatamento, dos últimos dias, né? Inclusive, na profecia de Joel, há um aspecto escatológico também. Então, quer dizer, vem o poder do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, com também sinais que apontam para o fim. Então, que o Senhor possa avivar a sua igreja hoje. Hoje, dia 26 de março, eu espero que a gente possa ser avivado pelo Senhor. Glória que o a Espírito Deus. Santo, né, possa mover de uma maneira extraordinária. Glória a Temos Deus. um culto cheio do poder do Espírito Santo. Cheio de Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado a Deus por essa manhã gloriosa, Senhor. Aleluia. E pelo ensino da Tua palavra, Senhor. Sim, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelas desconstruções de muitos conceitos Sim, meu Deus. que às vezes até limitam e amarram, ó Deus, o Teu povo, de experimentar o verdadeiro avivamento, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, estar iniciando, ó Deus, uma obra poderosa nos corações que, ó Deus, ouviram esta aula, Senhor. Que cada irmão, cada irmã, ó Deus, receba, ó Deus, do Teu Espírito Santo, ó Deus, um poder maravilhoso, glorioso, ó Deus, e um avivamento extraordinário, Senhor. Pai. Que o Senhor possa mover nessa noite também no nosso culto, ó Deus. Sim, meu Deus. Que a Tua graça esteja sobre nós, as Tuas misericórdias estejam sobre nós, e que Teu Espírito Santo possa encontrar muita liberdade para agir, Senhor, e fazer o querer e a Sua vontade. Glória a Deus. Assim nós oramos, assim nós pedimos humildemente, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Deus abençoe, Glória a irmãos. Deus. Até a Amém. noite. Deus abençoe.